A todos, né? minha entrada assim rompida, mas enfim, eu tenho uma longa história com bens públicos, né? Eu sou procuradora de Estado há muitos anos e mais de 25, tá? E durante boa parte desses mais de 25 anos eu, de algum jeito ou de outro, lidei com bens públicos, lidei com patrimônio público, lidei com questões relacionadas ao patrimônio público. E quando você lida com as questões práticas do patrimônio público, uma primeira percepção que você tem, e aí fazendo a ponte com a academia, é que, quando a gente estuda, e os que têm formação jurídica aqui certamente vão concordar comigo, o capítulo de bens públicos no direito administrativo é um patinho feio, né? Ele é bem largado para lá, ele é a gente estuda aquilo sem maior impacto, a gente olha para aquilo assim, decora aquele negócio de bens dominicais, bens de uso especial, bens de uso comum, e toca a vida sem parar para prestar atenção muito naquela teoria do regime jurídico dos bens públicos. E, um belo dia, você, tendo relegado essa teoria para o segundo plano, tem que lidar com a vida real do patrimônio público, que não é uma história bonita, né? A história do patrimônio público é uma história de patrimonialismo, no sentido de uma apropriação privada do patrimônio público com frequência, é uma história de abandono, é uma história... A história real do patrimônio público não é uma história bonita, e a teoria é uma teoria que deixa a desejar. E aí, já tinha muito tempo que eu queria... eu namorava essa discussão teórica, eu queria voltar, falei, a gente precisa olhar para isso de um outro jeito. E aí, quando o Emerson, que está aqui do lado, estava fazendo a tese de doutorado dele, eu fui co-orientadora com o Maurício, né, Maurício? Yeah. Nós co-orientamos a tese de doutorado do Emerson, que era sobre patrimônio público. O Emerson caiu do céu, assim, na minha... A gente começou a interagir, né, no sentido de que a gente começou a dialogar sobre questões jurídicas do patrimônio público. E aí eu falei, e, ao mesmo tempo, eu recebi um convite para escrever o verbete de bens públicos da Enciclopédia Jurídica de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Recebi um convite, eu falei, oba, é a fome com a vontade de comer, é agora que eu vou fazer o estudo, se não o estudo que eu gostaria de fazer, mas dá espaço para algumas das inquietações que eu tinha no que dizia respeito, e eu escrevi um artigo. Escrevi o verbete de regime jurídico dos bens públicos para a enciclopédia, está disponível online, Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo, e transformei também em um artigo, cujo título é A Funcionalização da Propriedade Pública, Problemas da Perspectiva Civilista sobre o Regime Jurídico dos Bens Públicos. Quais foram os pontos que eu me dediquei a explorar ou dialogar comigo mesmo? Eu brinco assim, o que eu escrevo mais para mim do que para qualquer outra pessoa, né? Eu escrevo para me satisfazer, no sentido de que são sempre temas, coisas que eu estou querendo aprender, ou que eu estou querendo ler um pouquinho mais. Acaba que sempre que eu escrevo é esse o processo. Então, no fim, eu não sei se eu vou ter leitor, mas eu fico satisfeita porque eu acabei, eu mesma, dialogando comigo. Eu escrevi esse artigo num carnaval, só para vocês terem uma noção, né? Foi o período do carnaval que eu sentei, e lá foi E aí, quais foram as questões que eu abordei nesse tema? Primeiro ponto são dois pontos imbricados. O que é mesmo propriedade pública, né? O que é a relação do Estado, lato sensu, com os bens cuja guarda e gestão lhe é confiada? É a mesma relação que eu tenho com a minha bolsa? Quer dizer, a relação de propriedade pública é igual?
E aí eu descobri uma literatura vastíssima em direito comparado dos anos 50, 60, muita literatura italiana, dos autores, e coisa que remonta ao século XIX, na verdade, porque essa foi uma discussão que se teve no Código Napoleônico. Por que tem um capítulo de... E a questão imbricada, por que tem um capítulo de bem público no Código Civil? Essa era a primeira razão do meu inconformismo. Assim, o que os bens públicos estão fazendo no Código Civil? Estão lá para quê? O regime jurídico dos bens públicos não é outro? O regime, a propriedade pública não tem outra natureza? Por que ela está largada lá no Código Civil? Por causa dessa discussão. Existe um capítulo de bens públicos no Código Civil porque vem do século XIX o debate se a relação jurídica da administração, do Estado, com as coisas cuja guarda e gestão lhe é confiada, é da mesma natureza que a Emerge tem com esse... A Emerge não é um bom exemplo, porque ela é bem pública também, né? Mas que eu tenho com a minha bolsa, com as coisas que estão dentro dela. A propriedade, isso foi muito rio de tinta deitado para saber se... E, no final, no Código Napoleônico, aproximou-se a propriedade pública da propriedade privada. E, por isso, tascou-se lá um capítulo de bens públicos. Por isso que a gente tem, até no Código de... E eu achei muito curioso, no Código de 2002, esse assunto passou sem debate. Essa discussão de por que se reproduziu, se manteve, sem, de novo, se ter o debate. Eu me convenci de que a relação não é igual. Eu acho que o Estado não tem com os bens cuja guarda e gestão lhe é confiada uma relação de domínio, tal como a relação de domínio que um particular tem com as suas coisas. Claro, e reconhecendo que também a noção de propriedade privada não é mais a mesma, também a propriedade privada também não é aquela coisa de usar, gozar, fruir e dispor do jeito que quer. Mas o primeiro ponto que eu discuto, então, no texto que eu escrevi, é essa discussão da propriedade pública, né, dela não ser do Estado não ser proprietário como os outros, coisa que o Código Napoleônico e os códigos civis, a partir dali, acabaram incorporando a ideia de que a propriedade é a mesma coisa. E eu enxergo nisso, e eu escrevo no texto, uma tendência privatista do conceito de propriedade pública, né? Mas vou além. Passo depois... Está aqui, olha, só para concluir. Não é assim como se fugir à conclusão de que ronda certo anacronismo no tratamento civilista da propriedade pública. Mais ainda quando se leva em consideração as transformações do perfil do Estado nas últimas décadas, na direção do surgimento de um Estado regulador. Essa mudança necessariamente aponta a necessidade de compreensão do perfil próprio da propriedade pública, não como objeto de direito patrimonial, mas como instrumento da realização de fins públicos. Então, a propriedade pública, para mim, não é um instrumento de direito patrimonial, mas um instrumento para a realização de fins públicos. E isso impacta o que eu passo a seguir, a discutir, que é a ideia de função social da propriedade pública. Existe isso? É possível, porque isso passou a ser um tema corrente nos últimos tempos, né? A discussão de se há ou não... na verdade, assim... Há uma afirmação, também, a meu ver, quase refletida, da existência de uma função social da propriedade pública. Mas eu acho que também aqui a gente precisa discutir esse conceito. Faz sentido falar em função social da propriedade pública? O que eu sustento é que a propriedade pública ela já é essencialmente funcionalizada. E isso leva a uma conclusão que eu tenho no final, que é a insustentabilidade dos bens dominicais. Eu chego lá, não vou antecipar, só dando uma pista para o último capítulo. Mas a propriedade pública ela só existe porque, de novo, se não faz sentido que a relação de domínio patrimonial do Estado com as suas coisas seja uma relação de domínio patrimonial, só faz sentido a propriedade pública, quer dizer, por que no Pacto Social, por que a gente confia ao Estado? Porque eu acho que é isso. A sociedade decide, e isso é o que a Constituição, se a gente ler lá, são bens da União, artigo 20.
são bens dos municípios, incluem-se entre os bens dos estados, que é o 20, o 26 e o 29 e 30. Quando a gente vê, a gente pactuou como sociedade pôr na guarda, confiar à guarda e gestão pública determinados bens, muitos de extrema relevância. Basta ver os são bens da União. O artigo 20, assim, olha quanta coisa a gente confia à guarda e gestão da União Federal. A gente, como sociedade, confiou ao Estado porque entendeu que o Estado seria o melhor guardião destes bens. Quando a gente toma essa decisão política, quando nós, como sociedade, tomamos essa decisão política, nós decidimos que o Estado vai gerir e administrar melhor esses bens, em prol do bem comum. A própria ideia desse pacto social já permeia uma ideia de que isso é funcionalizado para a realização de um interesse público. O patrimônio público só existe, só faz sentido se ele for funcionalizado para um determinado interesse público. É a maneira como eu enxergo essa ideia. E eu uso sempre um texto, há muitos anos eu achei um texto de um autor alemão, traduzido para o espanhol, que se chama Mercados e Regulação. Mercados e Regulação, o contraste entre o liberalismo de mercado e o liberalismo constitucional. Ele discorre sobre a propriedade privada, e uma discorrência uma forma de discorrer sobre a propriedade privada que me parece muito interessante. Eu vou me permitir ler um trechinho que eu cito e já citei outras vezes, porque eu acho que é uma perspectiva muito interessante sobre os direitos de propriedade. Os direitos de propriedade privada, que constituem o mercado, são inevitavelmente direitos restringidos, no sentido de que definem limites socialmente aceitos a respeito de que pode fazer o proprietário do bem e que usos da propriedade estão proibidos com o propósito de proteger os interesses dos outros jogadores. Em outras palavras, a questão é se a regulação é ou não desejável, não é uma questão de direitos restritos frente a direitos restritos, já que é inimaginável um mercado baseado em direitos literalmente restritos. Não há nenhum estandard predefinido e imutável para estabelecer qual deve ser o conteúdo de uma propriedade privada bem definida. Os direitos de propriedade se definem socialmente em um mundo em constante mudança. É difícil negar a necessidade de que, dentro de um sistema social em permanente desenvolvimento, se ajustem as relações jurídicas ao longo do tempo. O que ele conclui, eu pensei em um trecho, mas é que ele diz que o direito de propriedade existe na medida em que o ordenamento o reconhece. O direito de propriedade é algo que é dado no ordenamento. Não existe um direito de propriedade em abstrato. O direito de propriedade não é algo em abstrato, do que se possa falar em abstrato. O direito de propriedade é algo que existe nos termos e nos contornos que o ordenamento lhe dá. É simples assim. Assim como ele conclui no texto, por exemplo, que também não existe um mercado como uma entidade abstrata. Todo mercado ele se desenvolve, se dá a partir de um conjunto de regras do jogo de um determinado ordenamento. Então, essa é a conformação da ideia do direito de propriedade. Mas o direito de propriedade pública ainda é mais do que isso, porque ele existe na medida em que nós, como sociedade, politicamente atribuímos ao Estado um determinado conjunto e guarda de bens, pelos quais ele vai gerir. Então, não há uma propriedade pública em abstrato, muito menos. Não há uma propriedade pública, um direito natural do Estado a uma determinada propriedade. A propriedade pública ela só faz sentido se ela for funcionalizada. Só faz sentido se ela realizar um interesse público. A Constituição, está aqui, na Itália, Cassese, já nos anos 60, dizia que a Constituição é a fonte da dominialidade pública. Não há dúvida. A fonte da dominialidade pública é a Constituição. E aí, está aqui, ó, a ideia de funcionalização da propriedade pública antecede o debate em torno da noção da função social da propriedade. Toda propriedade pública deve ser funcionalizada à realização de um dado fim de interesse público. Toda propriedade pública deve ter uma função social a satisfazer, a função pública a satisfazer. A ideia de funcionalização, para meu ver, é íncita à ideia de propriedade pública.
A propriedade pública, sendo assim ordinário, funcionalizada, satisfação de um fim de interesse público, é isso. Então, o que eu acho? A ideia de... Não dá muito para desenvolver a ideia de função social da propriedade pública, na medida que a propriedade pública é em si propriamente funcionalizada. E funcionalizada por um determinado fim público. Ela nunca pode existir, e aí eu passo para a discussão que eu travo aqui, que é uma discussão que a gente não vê muito, que é, e aí, se eu sustento que todo bem público é funcionalizado ao interesse público, como é que eu justifico os bens dominicais? Se vocês lembram bem das noções básicas de direito administrativo, os bens dominicais seriam aqueles bens que integram o patrimônio público como exatamente propriedades, como um conteúdo patrimonial, são bens que não estão afetados a um fim público, portanto, em princípio, não funcionalizados, e fazem parte do patrimônio do Estado por várias razões. Existem várias formas de aquisição da propriedade pública que levam a um bem dominical. Das formas de aquisição da propriedade, várias levam a um bem dominical. Só que, realmente, o que eu sustento, que todo bem público tem que ser funcionalizado ao interesse público, porque essa é a razão pela qual nós, como sociedade, atribuímos ao Estado a gestão e a guarda de determinados bens. Na minha teoria, os bens dominicais não se encaixam mal. Se encaixam mesmo. Eu sustento que eles só podem existir como categoria transitória. Eu sustento aqui que todo bem dominical teria que ser alienado, se não fosse afetado num determinado período de tempo. Eu acho que não faz sentido o Estado ser proprietário. Eu acho que não faz sentido, se a propriedade pública não estiver funcionalizada à realização de um interesse público, que pode ser qualquer, que pode ser definido em lei, que pode ser por decisão do administrador. É preciso funcionalizar a propriedade pública a um interesse público, a realização de um interesse público. Se isto não ocorrer, eu sustento que o poder público não deveria manter bens dominicais. A condição de dominical, a meu juízo, somente se justificaria como uma situação transitória do bem. Isso eu até escrevo, né, que é vamos ver. E aí eu, por exemplo, afasto que não parece que a solução para o problema não parece a adoção de um regime de propriedade para os bens dominicais, porque tem muitos que sustentam, tem alguma teoria que sustenta, para tentar resolver o problema dos bens dominicais, é que os bens dominicais, não sendo afetados, deveriam ter um regime de propriedade privada. Por exemplo, muitos sustentam que poderia haver a penhorabilidade de um bem dominical. A gente não consegue isso, a Constituição não permite, enfim. Mas alguns sustentam que uma saída, inclusive, para o Estado não ser devedor, seria você afetar os bens dominicais a pagamento de dívidas, etc. Eu não acho que a saída seja essa. Eu realmente acho que a saída é não ter bens dominicais, a não ser como uma coisa transitória. E eu brinco aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó, havendo a necessidade de alienação ou justificação funcionalizada da condição de bem dominical, depois de acompanhar por quase 2 décadas os dramas e as vicissitudes da gestão do extenso patrimônio público do Estado. Gestão essa que redunda em um contencioso judicial grande, custoso e demorado, quase sempre em prejuízo da administração. Ocupações irregulares de bens desafetados, se perpetuando por décadas, apropriações privadas do patrimônio público em benefício único de particulares, que não raro contam com favores de políticos e administradores. Isso quando não ocorre de, em função da escassez de recursos de manutenção, o bem terminar por ruir, desmantelar-se, indo com ele junto o patrimônio público e, claro, o interesse público e social. Eu escrevo, o poder público não deve ser proprietário imobiliário sem propósito de interesse público específico. O Estado é o pior administrador de imóveis que você possa imaginar. E eu não digo só o Estado do Rio de Janeiro, eu digo o Estado lá de Censo. A Secretaria do Patrimônio da União não é melhor, né? A SPU, os órgãos do Estado. E tem saída para isso? Quer dizer, nós nos tornaremos uma imobiliária melhor? Não nos tornaremos uma imobiliária melhor. Eu acho que é utopia achar que os órgãos públicos serão boas imobiliárias. Não serão, não é para isso que eles existem, não é para isso que eles devem ser
os recursos públicos devem ser canalizados. Não faz sentido, a meu ver, simplesmente o poder público manter extenso patrimônio imobiliário se ele não estiver funcionalizado para um interesse público qualquer. Como eu falo no texto, é o que eu defendo, enfim, meio na contramão do que muito se escreve por aí, mas por ter acompanhado isso muito tempo, e por entender que a ideia de função de que a propriedade pública é funcionalizada, sim, mas na função do interesse público que ela é encarregada de realizar, nada além. Né? Um último ponto que eu trato no tema, que é um trato interessante, é a discussão da propriedade privada funcionalizada ao interesse público. Quando ocorre isso? Tá? Quando é que ocorre? Quando é que ocorre que um bem de interesse, um bem de propriedade privada esteja transitoriamente afetado a um fim público? Isso atrai o regime público? Né? Um bem privado afetado a um determinado serviço ou utilidade pública, ele atrai um interesse público? A gente encontra na literatura brasileira, e mesmo no direito comparado, eu achei uma tese de doutorado italiana de 2010, em que a autora discute exatamente isso. Os italianos chamam isso de bens de interesse público. São bens privados transitoriamente afetados ao interesse público. E a gente encontra alguns julgados, né, que reconhecem a atratividade do regime público para esses bens nesta situação. Aqui. Olha aqui, ó. A tese italiana, a autora defende um regime misto aplicável aos bens formalmente privados, mas substancialmente públicos. Tal regime seria resultante da coordenação de instrumentos do Instituto de Direito Privado e de regras de direito público, enquanto perdurar a funcionalização do bem a um uso coletivo administrativo. A gente encontra na jurisprudência brasileira alguns julgados em que, diante da funcionalização de um bem privado a um determinado interesse público, transitoriamente aplicam características de regime público a este bem transitoriamente afetado, digamos assim, afetado a um determinado interesse público. Enfim, acho que eram são esses os temas que eu explorei nesse texto que eu já escrevi em 2017, já tem um tempo, mas que eu queria compartilhar com vocês. Enfim, eu acho que na prática, na vida real, o tema do regime jurídico dos bens públicos é um tema extremamente relevante, embora ele, na literatura do direito administrativo mais tradicional, seja um pouco relegado, né, Emerson? O Emerson escreveu uma bela tese de doutorado discutindo várias dessas questões. A gente teve um diálogo muito frutífero, e isso impacta diretamente a questão do planejamento urbano, porque a propriedade pública, por incrível que pareça, no espaço urbano, ela alcança uma amplitude que a gente não se dá conta. Tá? As áreas públicas, muitas delas dominicais, no espaço urbano, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, isso é bastante impactante. Tá? Talvez a história de desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro, com a coroa. Aqui a gente tem a história, porque vem muita coroa, a coroa sendo proprietária de largas partes de terra, e veio da coroa para a República, e aí a gente vai encontrando reminiscências desta época de bens públicos urbanos. A gente precisa discutir isso. A propriedade pública urbana dominical pode se sustentar como dominical? Eu acho que não. Acho que o Estado não pode ser um grande proprietário de terra urbana, uma propriedade sem uso. O Estado não faz sentido isso. Simplesmente não faz sentido para a urbe, não faz sentido para a sociedade, não faz sentido que o Estado retenha propriedade dominical no espaço urbano. Não faz sentido. Então, assim, dentro da ideia de planejamento urbano, no que toca à propriedade pública, e se você pensar na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro, se vocês tivessem a noção da quantidade de bem que o Estado do Rio de Janeiro tem no espaço central da cidade, sobrados, enfim, um monte, não é pouco, não.
né? Muitos sem uso, muitos largados para particulares, com uso público bastante discutível, e muitos tombados, literalmente tombados, né? Eu tenho uma foto no celular de um imóvel na rua Camerino 79. Eu tinha um processo judicial envolvendo ele. Uma vez eu estava engarrafada ali na frente e falei, e aqui? É um bem tombado de fato. Ele é ruína, né? É um bem em ruína. Não faz sentido isso, né? A meu ver, eu cheguei a falar isso mais de uma vez, o Estado tem que vender, tem que abrir uma licitação e dar à sociedade, não pode reter o bem. Faz sentido isso, né? Então, eram essas as coisas que eu queria compartilhar com vocês, a ideia de que, e basicamente o ponto de que a característica de bem dominical teria que ser necessariamente transitória. Eu não acho que seja compatível com o regime jurídico dos bens públicos a categoria de bens dominicais. Obrigada, gente, pela atenção.